Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026, quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor pela sua bondade, sua graça, misericórdia e nos conceder mais um dia de vida. Hoje é uma noite tranquila de sono, podemos estar juntos para o nosso tempo de leitura da Palavra de Deus e meditação na Escritura. O texto que separamos para a nossa devocional de hoje está na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 7. É um texto relativo à colocação do apóstolo Paulo sobre alguns aspectos ligados ao nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias e Redentor. Diz o seguinte o texto: vindo ou chegando, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, que significa Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O texto do apóstolo São Paulo fala, portanto, do Filho enviado por Deus. Vamos ver alguns aspectos relativos aqui a este envio de Deus quanto ao seu Filho, Jesus Cristo, seu unigênito Filho. O primeiro aspecto que ele deixa claro aqui é o nascimento. Verso de número 4. Vindo ou chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O nascimento de Jesus aqui é envolvido em alguns aspectos. O primeiro deles é o momento do seu nascimento, o momento deste envio. Por que Deus enviou ali, naquele momento, a que Paulo chama de plenitude do tempo? O momento, portanto, do envio, do nascimento do Messias foi a plenitude do tempo. No idioma grego, a expressão é pleroma tu kairos, ou seja, não o kairos aqui não é um tempo. Há duas palavras no idioma grego para tempo, particularmente. Você tem o cronos, que é o tempo de modo geral, o tempo, a contagem de tempo, e o kairos, que é um momento específico, oportuno, adequado, um pouco fora simplesmente do tempo como passagem, como uma categoria, mais ou menos como nós dizemos, né? O tempo passa muito rápido, então está se referindo aí a essa passagem dos dias e etc. Mas, por outro lado, você diz assim, esse é o tempo adequado. Então, está falando de algo de oportunidade específico, no momento exato e indicado para que se faça alguma coisa. Não poderia ser nem antes e nem depois. É aquele momento específico. Então, na plenitude do tempo, ou seja, quando todas as coisas estavam devidamente colocadas para que aquele fato ocorresse. Alguns vão dizer
que tratava-se da preparação do mundo com a ação do Império Romano, estabelecendo a paz, unificando, de certa maneira, o mundo praticamente conhecido naqueles dias, estabelecendo a segurança no trânsito, nas estradas, evitando assim a ação de bandidos, coisas desta ordem. Também a ideia da visão do judaísmo já preparado numa expectativa muito grande para a chegada e a recepção do seu Messias, ainda que houvesse bastante resistência com relação à pessoa de Jesus, mas eles estavam na expectativa realmente da chegada e da vinda do Messias. A língua grega como um elemento quase que unificador daquelas regiões todas, ainda que a dominação fosse romana, a predominância era do idioma grego. Então, com esses elementos, com esta composição, o mundo estava exatamente no momento adequado para receber. É possível, eu entendo que isso seja até razoável, mas para mim, a plenitude do tempo não teria nada a ver com a condição da sociedade e do mundo, mas sim com a determinação eterna do decreto de Deus. E o próprio Pai estabeleceu os tempos, assim como a volta de Jesus da absoluta autoridade do Pai, que preparou desde toda a eternidade a esse momento da volta de Jesus, a vinda do Messias, né? Chegando a essa plenitude do tempo, aquilo que ele havia, o Pai, estabelecido, determinado, ele envia então o seu Filho. Então a plenitude do tempo, na minha concepção, mais do que qualquer outra coisa, é no momento em que se completa exatamente o momento adequado que o Pai havia determinado para enviar o seu Filho. Então, quanto ao nascimento, vemos um momento. As condições, ele deixa claro que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quais as condições? Nascido de mulher e nascido sob a lei. A primeira condição é nascido de mulher. Ora, isso implica claramente a identificação de Cristo comigo, com você, conosco, seres humanos, com a humanidade. A identificação humana de Jesus. Ele é nascido de mulher. Isso é um outro aspecto, além da identificação com a nossa realidade humana, com a nossa natureza humana, tornou-se um de nós, é também a ideia de que nascido de mulher significa também, ou tem essa conotação, sem intercurso masculino. Ele não foi nascido de homem, quer dizer, fruto da ação do homem, de uma relação sexual. Então, aqui fica a indicação da sua concepção virginal. Ele foi concebido estando sua mãe virgem, sem o intercurso sexual, sem a ação do homem na doação do esperma para que houvesse a fecundação. Jesus, portanto, é o único nascido de mulher, porque mesmo na nossa tecnologia, no avanço científico que temos hoje em dia com relação a aspectos de concepção, é necessário a presença masculina, seja pela inseminação artificial, seja de que jeito for, precisa haver, portanto, essa fecundação usando o elemento masculino. E aqui ele diz que ele é nascido de mulher, algo extraordinário, sobrenatural. É verdade que o parto de Maria, diz o texto lá, estando ela em dores, foi algo que indica-se normal. E
ela então tem a criança dentro da normalidade de um parto, como de qualquer outra mulher. Mas a sua concepção é extraordinária, é sobrenatural. Então ele é nascido de mulher, tem esses dois aspectos, e é nascido sob a lei, sujeitando-se, portanto, aos mandamentos de Deus, à vontade expressa e escrita de Deus. Ele não tinha compromisso com a tradição dos homens, como por vezes a gente vê o confronto, né? Ele não desobedeceu a lei, embora os fariseus o acusassem disso, não. Ele não guardava a tradição dos homens, à qual ele não tinha que se submeter, porque não era a diretriz necessariamente de seu pai. Então, vemos que quando ele diz nasceu sob a lei, é que ele estava de fato debaixo da observância dos mandamentos da lei de Deus. E por que isso? Porque ele precisava nascer sob a lei. Porque ele tinha que cumprir toda a lei de Deus para ser justo, para, em sendo justo, ser absolutamente perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum, que era a qualificação do Cordeiro do sacrifício. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí então veremos posteriormente os efeitos do nascimento de Jesus, né, e os aspectos ligados aos efeitos deste envio, o envio do Filho de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, para que compreendamos e nos alegremos nessa verdade, de que no momento que Deus determinou, exatamente nesse momento, Ele enviou Jesus, nascendo sob a lei, nascendo de mulher, para a nossa redenção. Graças a Deus. Amém. Amém.